Shalom, meus amados. Nós vamos falar agora sobre o método devocional, que é a leitura bíblica, de meditação e contemplação, ok? O método devocional, um dos mais simples na escala dos métodos investigativos, porém é eficaz na edificação pessoal do crente, pois ele trata quase que exclusivamente da edificação pessoal do estudante da Palavra de Deus. Trata quase exclusivamente da edificação pessoal do estudante da Palavra do Senhor. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é o devocional, ok? O que é o devocional? É um método de devoção. A palavra devocional vem de devoção. O que é uma devoção? É uma entrega profunda. Quando nós nos reunimos para estudar as Escrituras, você precisa pegar um papel, uma caneta, um caderno, ter a Bíblia. Se você tem mais que alguma tradução, você pega. E você tem junto nesse ambiente de devoção, onde você vai separar um tempo para você estudar as Escrituras. Você precisa entender que todo estudo das Escrituras se começa com oração, com busca, um período de oração, um período de devoção e entrega ao Senhor, entregar suas emoções, seus sentimentos, entregar sua mente, né? Se esvaziar de você mesmo, para que você possa de verdade entrar nesse ambiente de estudar as Escrituras. Eu não estou falando de ler as Escrituras, eu estou falando sobre estudar as Escrituras, examiná-la profundamente, entendeu? Então esse lugar de devoção, você precisa gerar esse lugar de devocional, de entrega. Você precisa ter esse momento todos os dias. É importantíssimo para o crescimento do crente, para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Nós carregamos faculdades espirituais, faculdades emocionais, faculdades no corpo, que hoje nós temos a visão, a audição, o paladar, o olfato, né? Tudo isso são faculdades do teu corpo físico, mas também existem faculdades no teu campo espiritual. Teu espírito tem olhos, ouvidos, boca, nariz. Você precisa sentir o cheiro no mundo espiritual, que é diferente do cheiro no mundo carnal, no mundo literal. Aquilo que você fala no literal, muitas vezes você atrai o espiritual. Então essas questões a gente vai conhecendo e aprofundando num tempo de devocional, onde o Espírito Santo trabalha em você, te traz clareza, te traz entendimento e te leva a aprofundar uma vida espiritual. Você vai gerando maturidade espiritual. O seu espírito vai se tornando maduro em Deus. Nesse momento, onde a gente separa para buscar a Deus, oração, palavra, estudo, meditação, né? Como é importante meditar naquilo que lê. Porque se você lê, você tem a informação, mas se você medita, você gera o conhecimento. E o conhecimento é libertação. Por que o meu povo perece? Porque falta o entendimento, falta o conhecimento. Porque nós não temos libertação, porque nós não temos conhecimento. Nós lemos as Escrituras, mas só lemos como um informativo, muitas vezes como um jornal, ou como uma revista, ou como um livro. Mas se a gente medita naquilo que está lendo, você está sendo transformado, está sendo liberto de você mesmo, está sendo colocado juntamente a Cristo. Você está trazendo o que é de Deus, o que é Cristo para você, e Deus está removendo o que é de você mesmo. Sua natureza carnal, pecaminosa, sua natureza emocional, muitas vezes melancólico, muitas vezes emocionalmente frágil, sensível, não consegue amadurecer emocionalmente, contudo fica triste, contudo fica magoado, contudo fica, vai se tornando enrijecido, endurecido, obstinado, teimoso, rebelde, tudo isso, vaidades.
No devocional, quando você está com Deus, profundamente, Deus trabalha em você. É como se você entrasse na oficina de Deus. Cada vez que você entra no devocional, cada vez que eu entro nesse tempo de devoção, eu estou entrando na oficina de Deus. Estou sendo trabalhado por Deus. Estou sendo ensinado por Deus. E isso existe o confronto, a exortação, também existe o encorajamento, que muitas vezes Deus te encoraja nesses lugares. É onde você vai ouvir a voz dele com clareza. Ok? E isso é importante para estudar as Escrituras. Esse é um dos métodos, né? Antes de estudar qualquer método dirigido ao cristão, precisa aprender a usar o método devocional, o método devotivo, de devoção. Você precisa aprender a ser devoto, né, cara? A entrar nesse lugar de devoção e de entrega. Qualquer coisa, qualquer forma que você vai estudar, seja as Escrituras, seja um livro, seja um momento com Deus, você precisa aprender que a devoção é importante, ok? Se entregar para isso, porque é por meio dele que o crente aprende as verdades bíblicas para a sua vida. Esse é o método, essencialmente prático, ok? Então, assim, qualquer coisa que você for fazer em relação a Deus, em relação às Escrituras, em relação a envolvimentos com o Senhor, precisa entender que o método de devoção, de devocional, ele é essencial, porque ele vai te levar ao quê? A uma leitura bíblica, uma leitura com clareza, uma meditação no que se lê, e depois da meditação vem o nível da contemplação, que você contempla o que você está meditando. Quando você fala de Cristo, tem um peso. Quando você medita em Cristo, tem outro peso. Mas quando você contempla Cristo, tem outro peso. Porque nós somos transformados de glória em glória, de momento em momento, de contemplação em contemplação. Por isso que quando a gente adora, é importante contemplar o que está adorando, porque isso existe transformação. Por isso que quando a gente lê as Escrituras, é importante contemplar o que está lendo, porque nisso existe a transformação, a contemplação, ok? Por definição, é o ato em que o cristão lê uma passagem bíblica e nela passa a meditar em devoção a Deus, em entrega a Deus, a fim de encontrar alguma lição para a sua vida pessoal. Olha só que poderoso isso. Nós estamos lendo as Escrituras, né? O primeiro ponto é você ler, o primeiro estágio. O segundo estágio é meditar no que você está lendo, né? Quando você medita, o que eu estou meditando? O que eu estou procurando? Eu estou procurando, né? Encontrar naquilo que eu estou lendo, eu estou examinando, lembra dos requisitos sobre examinar? Eu estou examinando o que eu estou lendo e meditando, a fim de achar uma lição, não para pregar num culto, não para falar para alguém, mas para aplicar na minha vida. Ou seja, a aplicação pessoal das Escrituras na minha vida vai me gerar uma transformação diária em Cristo, através da devoção, através do devocional constante. Nós vivemos uma vida em constante transformação, até o ponto de chegar à estatura de Cristo, do varão perfeito, do pequeno Cristo. Ok? Isso é poderosíssimo. A oração é uma das principais ferramentas no exercício da nossa vida cotidiana. Propósitos de Deus. Cotidiana, perdão. Especialmente naqueles momentos mais críticos, né? A oração faz parte do devocional. Um tempo de oração é uma das ferramentas mais importantes. Momentos de dificuldade, momentos de decisão, momentos que as coisas não estão fluindo tão bem, momento que as coisas não estão andando como eu queria que andasse, é importante orar. É importante ter um tempo de oração diante do Senhor,
ouvir o Senhor, ouvir sua palavra, né? Então a oração é uma das ferramentas mais poderosas, mais efetivas. A oração funciona e sempre vai funcionar, porque é o caminho entre você e Deus, é a oração, é o telefone do céu. Jeremias 33:3. Clamar-te-ei e te responderei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. É o caminho da oração, ok? Porém, precisamos conhecer os propósitos de Deus em nossa vida para saber nos submeter à sua vontade e enfrentar com resignação e abnegação o nosso destino. E esses propósitos estão mapeados nas páginas da Bíblia Sagrada. E aqui nós entramos no devocional, que é o seguinte: por que serve o devocional? Para que serve os momentos de estar com Deus? Na palavra, na oração, na devoção, na contemplação, na meditação. Para que você encontre os propósitos de Deus para a sua vida. E esses propósitos, a oração vai te ajudar a você se abnegar de você mesmo, das suas paixões, suas vontades, seus desejos, suas vaidades carnais, que muitas vezes o que você sonha não é o que o Deus sonha, muitas vezes o que você deseja não é o que Deus deseja, muitas vezes o que você está querendo é um coração obstinado, teimoso, rebelde e precisa se devotar a Deus, entrar nesse lugar de devoção, de entrega, de renúncia, para que Cristo faça o propósito dele se tornar real em você. A informação, né? O método de devoção, ele se escreve como Lacteus Divino. O que é Lacteus Divino? Leitura divina. Nós estamos lendo a Bíblia com a luz de Deus, com a luz do Espírito. A informação vai aumentar a dureza do seu coração, porém a revelação aumenta os seus níveis de fé, seus níveis de intimidade, níveis de profundidade, níveis de conhecer o Senhor e entender o que está conhecendo e se mover no que você está recebendo dele. Por isso esse é o primeiro método, um dos métodos mais essenciais que todo cristão deveria de ter. É o método de fazer um devocional diário. Pão diário, maná diário. Ok? Deus abençoe a todos e um forte abraço.